Jobim, socióloga, e nós vamos trabalhar hoje essa parte 3.1, cujo tema é a classe trabalhadora. Eu fiz um resuminho do que nós já falamos até agora para poder recapitular, né? Para a gente rememorar. O objetivo desse estudo é contribuir na formação da consciência política para o trabalho. Por isso, nós seguimos algumas etapas. Eu elenquei aquilo que era importante para ser fixado, as ferramentas conceituais mais importantes para vocês, tá? Então, na aula 1, o foco foi nas classes sociais. Nós vamos rever ao longo dos outros trabalhos, inclusive esse, nós vamos rever esse conceito. Mas a aula 1 foi focada em classes sociais, tá? Então, conhecer a estrutura social brasileira dividida em classes sociais e seu impacto nas relações sociais e construção de vida. Na aula 2, ou seja, a parte 2, conhecemos o processo histórico que levou à atual divisão da sociedade em classes. Então, o foco foi no sistema escravista de produção. Na aula 3, que é essa aqui, que eu coloquei 3.1 e 3.2, o objetivo é conhecer os movimentos sociais de resistência e organização da classe trabalhadora e a divisão do trabalho e seus impactos. Na aula 4, nós vamos conhecer o modelo toyotista e as mudanças ocorridas no mundo da vida e do trabalho em decorrência desta automação. Bem, é preciso que a gente, quando comece a estudar qualquer coisa, né? A gente vai procurar alguns conceitos fundamentais, algumas definições fundamentais. Uma delas é a classe, né? Então, aqui, vamos lá. O sistema capitalista foi gerando estratos, né? Estratos, camadas sociais, marcada pela hierarquização econômica, cultural e social. Desses estratos hierarquizados surgiram as classes sociais. Imagina camadas de sorvete. Uma camada de sorvete de morango, outra camada de sorvete de manga, outra camada de sorvete de coco. Não há hierarquia ali. Vamos dizer que você coloque só os sorvetes que você mais gosta. Não há hierarquia, veja. Então, o fato de estar em camadas, qualquer coisa, não significa. Quando a gente fala em hierarquia, a gente está falando em relações de poder. Isso é importante, né? Entender, tá? Então, os estratos sociais, as classes sociais, elas são hierarquizadas por uma série de critérios, de renda, de prestígio, de poder, mas a gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Bom, então o primeiro conceito que eu trouxe para vocês aqui é a estratificação social. A estratificação social é resultado da desigualdade de condições e oportunidades na população, gerada principalmente no sistema capitalista que dividiu-a em proprietários, burguesia, e não proprietários, proletariado, dos meios de produção, originando hierarquias na estrutura social. E aqui eu deixei a definição de classe social, que foi dada na aula 1, para você relembrar, tá? Continuando a explicar aqui, a estratificação social é composta por diversos estratos sociais e seu conceito é mais amplo. Vamos corrigir aqui, conceito mais amplo, em relação ao conceito de classe social,
pois engloba todos os aspectos de uma sociedade, desde as especificidades culturais, políticas, sociais e econômicas de cada grupo, que por sua vez identificam as várias camadas sociais de acordo com os estilos de vida, de acordo com a profissão, com as condutas e desempenhos, valores sociais, e entre outras coisas. Tá? Vamos ver alguns critérios para definir a classe social através do Karl Marx e de Max Weber. Tá? Então, o Karl Marx, ele, quando foi estudar o sistema capitalista em desenvolvimento, ele observou a existência das relações de poder, a existência do poder, principalmente o poder econômico da burguesia sobre a classe trabalhadora, sobre o proletariado. Tá? Então, ele focou nessa questão econômica. Então, ele e o Friedrich Engels, né? Então, conceitou classe social pautada nos aspectos socioeconômicos, a renda. Já Max Weber, ele não vai restringir a definição de classe econômica no critério. Max Weber não vai se restringir ao aspecto econômico para definir classe social. Ele vai ampliar. Tá? Então, para ele, a posição social do indivíduo está relacionada ao poder e é resultado da combinação de 3 fatores: o status, a riqueza, o poder, isto é, a capacidade de influência sobre outros segmentos da sociedade. Ainda a renda, ela vai orientar todos esses outros critérios, né? Porque quanto mais renda você tem, mais acesso ao poder também. Então é bom a gente lembrar disso. A posição na estrutura social e que determina a posição de classe está relacionada a outros fatores, como nível de escolaridade e conhecimentos tácitos, aqueles que você desenvolve, que você tem naturalmente em si, suas habilidades, né? Vamos grifar aqui, gente, o nível de escolaridade, tá? É muito importante, porque a renda, vou falar só Brasil, está relacionada à escolaridade, né? Você tem 2 caminhos. Se você é empreendedor, você não estudou, mas você se tornou um comerciante, né? Então você pode obter renda mesmo sem estudo. Esse é o caminho. Não vamos desconsiderar, tá? Mas dentro da escola, dentro do caminho tradicional, né? Então, o nível de escolarização ele está ligado à renda. Então, quanto mais estudo você tem, quanto mais capital cultural você tem, significa que você tem a possibilidade também de ter maiores cargos, maiores condições de salário e de renda, tá? E tudo se modifica a partir daí, tá bom? Para Weber, há um status relacionado às classes sociais que não é medido somente pela divisão do trabalho, mas pelo tipo de trabalho, pelo consumo e pelo estilo de vida. Nesse sentido, nas sociedades capitalistas que surgiram, sobretudo a partir do século XX, sociedades em que o consumo é hipervalorizado, o que você tem, compra e exibe é um demonstrativo da classe a que você pertence, do prestígio social que você tem. Critérios para definir a classe social: renda,
riqueza, status e escolaridade. Vamos ver os tipos de estratificação: estratificação econômica, política e profissional. A estratificação econômica é definida pela posse de bens materiais, cuja distribuição pouco equitativa faz com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. É importante salientar, nós temos vários desdobramentos nesses estudos. O que vocês estão vendo aqui é um resumo do resumo. É uma síntese ou são apontamentos para que quando vocês em algum momento estudarem outros aspectos dessa questão aqui, vocês possam ter uma base, né, para poder entender. A estratificação política, estabelecida pela posição de mando na sociedade. Mesmo você tem na Câmara dos Deputados, tá? Você tem uma hierarquia que, no fato de estar, todos estão na mesma posição de deputado, porém, o nível de escolaridade, o nível de riqueza ali pode significar um maior ou menor grau de poder, de influência. Mas esse poder pessoal, esse nível de riqueza, de renda, de escolaridade, faz toda a diferença dentro da Câmara dos Deputados. A estratificação social historicamente definidas. Vocês já viram isso em história, só coloquei aqui, tá? Então, na Idade Média, você vai ter os estamentos, né? No período chamado feudalismo. Na Idade Contemporânea, isso você sempre, todo livro de história traz, então estou colocando aqui também para você ver essa diferença. Na Índia, você tem as castas e nas sociedades capitalistas, as classes sociais. A diferença é que nas castas não há mobilidade social. Então, as gerações nascem, vivem e morrem dentro daquele estamento, daquela camada social, fazendo as tarefas daquela camada social. Não muda. Ah, professora, mas se estudar, não vai ter acesso, não vai ter acesso a nada fora de sua casta, tá? É bastante rígida. Já nas sociedades capitalistas, aparentemente a oportunidade é maior de mobilidade social, né? Então, através de todos os aspectos, principalmente da educação, né? Então, vamos lá. Agora vamos falar da desigualdade social. O que é isso? Nós sentimos essa desigualdade, nós vivenciamos essa desigualdade. Então, nós estamos aqui aprendendo as definições, sociologicamente falando, né? Então, desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais, né? Então, quando a gente fala desigualdade, a gente está falando de condições materiais de existência, de poder de compra, né? De compra, de consumo, de acesso às oportunidades da sociedade, né? Acesso às inovações tecnológicas e uma série de outras coisas. Mobilidade social é o movimento de indivíduos, famílias ou grupos num sistema social hierárquico, geralmente definido pela estratificação social. No Brasil, a mobilidade social, passar de uma classe para outra, pode acontecer na forma legal e institucionalizada, através da escolarização formal.
educação básica, educação técnica e educação superior, e através do empreendedorismo, que é a criação de um negócio próprio. A mobilidade social ela pode ser vertical e horizontal. A mobilidade social vertical pode ser crescente e decrescente. A crescente é quando o indivíduo ou grupo cresce na hierarquia e ascende uma classe superior a que estava antes, e ascende na pirâmide social, tendo uma condição financeira melhor do que estava antes. A decrescente é quando o indivíduo ou grupo decresce na hierarquia, ou seja, ele perde aquilo que conquistou. E a mobilidade horizontal, ela se refere apenas a uma mudança na posição em que o indivíduo ou grupo ocupa na sociedade. Não significa que ele vai ficar mais rico, nada. Então, aqui o exemplo de um síndico, né? De um morador que se torna síndico. Então, ele obtém mais prestígio, né? Uma outra definição importante de visão social e sexual do trabalho. E aí, cabe a aula 1, né? Nós falamos, passamos vídeos, isso em 2020, nós passamos alguns vídeos para ver a discriminação social no trabalho da mulher, da população LGBT, das pessoas negras, principalmente, né? Então, vamos ver aqui a questão das mulheres, né? A primeira revolução industrial iniciada na Inglaterra na década de 1760 mudou a situação do trabalho. Ela transformou a economia agrária e artesanal em economia industrial. Ou seja, o artesão deixa de ter o seu negócio próprio, né? Trabalhava em casa, produzia a sua renda, então ele deixa de ter essa independência para se tornar o empregado da fábrica. É basicamente isso, tá? Isso levou ao desenvolvimento de espaços de trabalho, como fábricas, onde os camponeses podiam ganhar um salário. Esses locais começaram a dividir homens, mulheres e crianças de acordo com os papéis adequados às funções que precisavam ser realizadas. Mulheres e crianças atuavam em ambientes apertados devido ao tamanho menor e homens eram chamados para ocupações pesadas em razão da força mais robusta. Max Weber defendia que a sociedade, mesmo sendo composta de partes, pode ser afetada pelas ações individuais. O seu objeto de estudo, também nós vimos isso já em outra aula, ele vai colocar a ação social. Toda ação social tem que ter um sentido, senão não vale a pena. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se isso aqui não tiver um sentido para mim, não tem por que fazer. Se você que está aí, você não vê um sentido para o seu estudo, não tem por que você estar aqui na escola estudando, né? Max Weber fala isso. Então, ele vai estudar o trabalho, mas principalmente pelas vias da moralidade, da ética. E ele vai perceber que entre as pessoas trabalhadores protestantes havia um rendimento, uma produtividade no trabalho muito maior. Por quê? Porque a pessoa protestante, eu estou falando o termo da época, né, século XIX, eles viam o trabalho como um serviço a Deus, né? Mas Weber, na sua época, ele vai perceber essa diferença. Tanto é que isso culminou na tendência ao empreendedorismo típica nas sociedades protestantes. Outro fator primordial em Weber é sua visão da burocracia, enquanto modo racional da divisão de trabalho.
Nela, os cargos ocupados por um burocrata com funções e atribuições específicas são subordinadas a outro cargo mais elevado, onde se dá a distinção social do trabalho. São as hierarquias de cargos, né? Então, atendente, subgerente, gerente, supervisor, né? Administrador, superintendente. Então, são cargos hierárquicos e de mando, né? Além disso, a burocracia notoriamente auxilia a classe dominante ao estabelecer a divisão do trabalho entre dominantes e dominados. Para Karl Marx, a divisão do trabalho em especificidades produtivas gera uma hierarquia social na qual as classes dominantes burguesas subjugam as classes dominadas ao estabelecer as instituições legitimadoras e ao deter os meios de produção. Essa dominação é tensa e gera um conflito chamado de luta de classes. É uma definição marxista, né? Ademais, para eles, a especialização das atividades produtivas nas sociedades complexas gerou uma divisão do trabalho social como uma forma vital de sobrevivência. E assim, ao superar as suas necessidades básicas, a humanidade cria outras. Para Emile Durkheim, por sua vez, fica evidente que no processo de divisão do trabalho preponderam os valores morais em detrimento dos econômicos, como eu falei. Também como Weber, né? Ainda de acordo com o pensador, são esses valores que possibilitariam o surgimento da solidariedade. A solidariedade que ele vai definir mecânica para os povos primitivos e orgânica para as sociedades industriais, entre aqueles que desempenham a mesma tarefa. Durkheim, ele entendia o seguinte, ele via os trabalhadores como peças de uma engrenagem. Então, eu preciso de você para poder fazer com que o trabalho funcione, o trabalho termine, aquela tarefa chegue à sua conclusão, né? Então, você faz, por exemplo, um carro. Você faz uma peça, eu faço outra, o colega faz o outro. O carro só vai ficar pronto se trabalharmos juntos, entende? É esse tipo de solidariedade orgânica que o Durkheim vai estar falando, definiu, né? Por entender a sociedade através da metáfora de um corpo, Durkheim afirma que a divisão do trabalho mantém a harmonia do sistema. E no final, eu coloco aqui um quadrinho, um resumozinho desses 3 clássicos, Durkheim, Marx e Weber. Essa é a parte 3.1 que a gente finaliza aqui, por agora. Até a próxima!